Arro pessoal, muito bom dia, domingão, estamos aqui numa live para a gente falar sobre o astral de maio. Finalmente consegui parar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre os principais movimentos do mês de maio, que já começou, ainda estamos aí no dia 4. Tem bastante coisa interessante aí para a gente falar. Enquanto o Instagram vai avisando a galera, eu quero deixar aí o recado, né? Se você está chegando aqui agora, se você não me conhece, eu tenho um podcast onde todo dia eu mando uma reflexão astrológica. Você pode ouvir no Telegram, você pode ouvir no Spotify ou você pode ouvir no YouTube. Então eu recomendo muito que você, se gostar do tema que a gente trata aqui, astrologia, espiritualidade, autoconhecimento, você ouça esse podcast, porque todo dia, todo santo dia, de domingo a domingo, eu gravo uma reflexão e mando lá para a gente olhar tudo o que está acontecendo no céu. E nessas lives que eu vou fazendo aqui, né, a gente vai explorando um pouquinho mais, vai trazendo aí alguma visão um pouquinho mais de médio e longo prazo, né? Enquanto no astral do dia a gente olha no detalhe todos os eventos que inclusive a Lua faz por algumas horas. Bom, nessa live do astral de maio, o que eu fiz? Eu peguei aqui os principais movimentos que vão acontecer, ou seja, mudanças de signo, se tiver retrogradação, movimento direto, e principalmente os aspectos chamados conjunção. Por quê? Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. A conjunção é o aspecto que, além de ter uma força muito grande, né, é um aspecto que os dois planetas precisam se unir ali, trabalhar juntos, é uma sinergia. A conjunção indica o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Então a conjunção é muito importante, por isso que eu analiso aqui, né, nessa live as conjunções, e ao longo do resumão da semana, que talvez tenha hoje ainda, né, vamos ver se vai dar para fazer o resumão dessa semana que já está começando. E no astral do dia a gente aborda os outros aspectos que não são as conjunções. Bom, falando em conjunção, o mês de maio já começou. Dia 2 de maio tivemos uma linda conjunção do planeta Vênus com o planeta Netuno. Vênus em conjunção com Netuno, ali mais ou menos no grau 1 de Áries. Essa conjunção é muito bonita, né? Porque Netuno é a oitava superior de Vênus. Se Vênus representa o relacionamento, o amor, Netuno representa o amor incondicional, né? O relacionamento com todos os seres. O Mitakuye Oyasin dos xamãs ali, né, norte-americanos. O relacionamento com todos, né? Todas as nossas relações. Então a conjunção de Vênus com Netuno é uma conjunção bem interessante, bem benéfica. Claro que tudo tem a sua luz e sombra, né? Eu já falei um pouquinho sobre ela, mas no geral eu diria que a gente pode aumentar a energia de amor, né? E principalmente trazer um novo início, porque isso acontece no início do signo de Áries. Então tudo que acontece no início de um signo, os primeiros graus ali, está representando algo que está se iniciando, né? Uma nova jornada, uma iniciativa nova. E principalmente aqui no início do primeiro signo, que é Áries. Regina, bom dia, seja bem-vinda. Então, assim, a gente está tendo agora. Aliás, quem for chegando, vai dando os coraçõezinhos aí para despertar essa live, para acordar essa live para as pessoas que querem acompanhar aqui também ao vivo. Se você achar que alguém pode acompanhar, clica no aviãozinho e manda lá para essa pessoa. A gente está tendo o Netuno entrando no signo de Áries agora. Essa é uma mudança importante que já aconteceu agora em 2025. Bom dia, Suzana. Vai se consolidar em 2026 e marca um grande início para a gente. Porque, novamente, né, não é somente que é o início de um signo, é o início do primeiro signo. Então é como se Netuno estivesse recomeçando toda uma jornada pelo zodíaco de 165 anos. E aí a Vênus vem, agora no mês de maio, se junta a Netuno e pode trazer essa carga de amor incondicional. E é o que eu até tenho comentado nas lives, nos podcasts aí diários, né? O quanto que a gente está num momento tenso, a gente está num momento de desafios. Esse mês de abril aí, a gente está tendo aí, né? Ainda estou aqui, ó, eu estou olhando aqui o mapa, ainda temos a força da oposição de Marte e Plutão. Então, muitos conflitos podem ter vindo à tona, muitos conflitos ainda até podem vir à tona. E eu sempre respondo, né? O que o amor faria dentro desse conflito? Né? E essa é a chave, esse é o portal que a gente pode ter da conjunção de Vênus a Netuno. Tem um lado desafiador, né, que tem aquela possibilidade de ilusões para quem não está bem sintonizado com a energia netuniana, mas também tem aquela possibilidade de dissolver algumas mágoas, né, corações partidos. O Netuno, através da espiritualidade, pode ajudar a gente a trazer essa cura. Então ainda na influência. Né? Então se eu olhar aqui o mapa, Vênus está numa conjunção fortíssima com Netuno, aproveita esse momento. Bom, dia 4, hoje a gente tem a lua crescente, né, acontecendo, a lua crescente aí no signo de Leão, bem no dia
que Plutão fica retrógrado. Falei já um pouquinho sobre isso no astral do dia de hoje. E o Plutão fica retrógrado no grau 3:49. Então, bem ali naquele início de Aquário. Plutão é um planeta muito lento, ele é o que mais demora, né? Dos que a gente analisa hoje, ele é o mais lento, ele é o mais demorado, então ele fica muito tempo num signo, vai andando um pouquinho, volta um pouquinho, anda um pouquinho, volta um pouquinho. Essa é a tônica de Plutão. Agora, ele está no início de Aquário e chegou o momento, né? Todo ano Plutão retrograda, né? Isso aí já é uma coisa esperada, uma coisa comum. Todo ano Plutão retrograda e chegou o momento do Plutão retrogradar hoje. Então hoje estamos com o Plutão chamado estacionário. Ele está ali, ó, deixa eu até ver se o aplicativo mostra aqui o ST. Ele mostra aqui, ó, hoje Plutão está estacionário. Então imagina que Plutão está mandando aquela vibração ali, né, mais forte. Claro que a gente tem duas visões na astrologia, eu falo bastante sobre isso no curso. Temos a visão que simplesmente trabalha a sincronicidade, ou seja, não tem nenhuma correlação entre o que acontece no céu e alguma emanação que afeta aqui a gente. Mas temos também uma outra visão, que aí cada um vê aquela que, né, te chama mais. Eu digo que as duas me chamam, né? Que sim, o planeta tem uma certa vibração ali, que o que acontece ali em cima reverbera aqui embaixo. Eu não duvidaria disso de uma forma sutil, né? São coisas muito sutis. Então Plutão hoje está estacionário, independente da visão que você tenha, se for por sincronicidade, se for por alguma emanação, Plutão está mais em evidência. E quando ele começa a voltar para trás, ele começa a retrogradar, convidando a gente a revermos temas plutonianos, que vai falar de trauma, de dores, né? Mas também fala sobre o nosso poder interior. A gente olhar para dentro, né? Todo planeta retrógrado ele tem a dinâmica de olhar para trás, olhar para o passado, voltar, revisar, e tem também uma dinâmica de olhar para dentro, interiorizar aquela energia. Então a gente pode olhar para dentro para resgatar o nosso poder, que é um simbolismo de Plutão. Quem sente mais, né? Quem vai sentir mais essa energia? Quem tiver planetas que estão ali bem na mira de Plutão. Como é que você vai saber se você tem um planeta na mira de Plutão? Você tem que ter o seu mapa completo, né? Tendo ali a mandala inteira, e você vai ver se você tem algum planeta ou algum ponto. Imagina, se você tiver o ascendente no início de Aquário, significa que Plutão está ali, ó, grudado no seu ascendente. Uma coisa que eu sempre falo, né? O Plutão, ele é um planeta tão lento que a gente, a nossa alma, quando vai encarnar aqui, ela escolhe ter alguns planetas somente tocados por essa energia. Porque não são todos os planetas que recebem uma conjunção de Plutão enquanto a gente está vivo. Se ele demora 250 anos para dar uma volta completa, e a gente não vive 250 anos, significa que ele vai, né, vamos supor que a gente viva aí 90 anos, 100 anos. Né? Imagina a pessoa que viveu 100 anos, viveu bastante aí, bom dia Diana. A pessoa não viveu nem metade do ciclo de Plutão. Ou seja, o Plutão não andou nem metade do mapa dela inteiro. Então a gente escolhe, quando a gente vai encarnar aqui na Terra, ter alguns planetas que vão ser visitados pela força de Plutão. E se você tem algum planeta ali no início de Aquário, no início de Leão, no início de Touro ou no início de Escorpião, esses planetas agora estão sob a mira de Plutão. Mas quando eu falo no início, é bem no início mesmo. É bem ali, grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3, que é onde ele está. Até o grau 4 é uma força muito grande que está sendo aplicada ainda. Claro que eu por exemplo, já estou com o meu Mercúrio recebendo o impacto de Plutão. Meu Mercúrio é grau 8 de Aquário. Ele já está aqui mexendo na minha mente, na comunicação, enfim, mas o aspecto exato ainda demora uns 2, 3 anos para se formar. Quem tem planetas, está um helicóptero passando aqui, espero que não esteja atrapalhando tanto aí, né, a questão do áudio, mas quem tem planetas bem no início, novamente, de Aquário, de Leão, de Touro e de Escorpião, pode sentir mais essa retrogradação, que é um grande convite à revisão. E eu digo, né, se você escolheu ter aquele planeta, né, no meu caso é Mercúrio, eu escolhi vir numa possibilidade de ter o Mercúrio visitado pelo Plutão. Olha, a Diana tem, ó, meu Mercúrio no grau 3 de Touro. Então ele está ali, ó, numa quadratura com Plutão. E aí a Vênus em Escorpião vai receber influência grau 2. Olha só. Bom dia, Margot. Então, esses planetas que estão recebendo, né? Bom dia, Lígia. Essa influência de Plutão estão sendo convidados a uma grande transformação, a uma profunda transformação, a um renascimento. O Plutão, né? Ele, para quem gosta do tarô, ele no sistema que eu sigo, né? Do tarô de Thoth, ele tem uma associação com o arcano o julgamento, né? Que no tarô de Thoth é o Éon, que fala muito de um renascimento, né,
de trabalhar uma coisa do tipo reinicie algo, renasça, né? E essa é a energia de Plutão. Quiron também, com certeza. Opa, quem tem Quiron no início de um signo fixo está recebendo aí a influência do Plutão, que pode mexer com feridas profundas e essa capacidade de cura que também existe inerente ali ao Quiron. Então isso é bem significativo. A gente vai ter, se eu não me engano, a retrogradação de Plutão vai até outubro, depois ele volta ao movimento direto. E aí, claro, quem tem planetas nos graus um pouquinho mais para frente de Aquário, começa a receber a visita dele no ano que vem. Nodos também tem essa influência, com certeza. Né? Eu não sei se você está falando do nodo passando, né, pelo trânsito em algum planeta, ou se você está recebendo o Plutão em cima de um nodo, no lá, né, a cabeça ou cauda do dragão. Aí a gente fala que é o Plutão trabalhando questões kármicas. Né? O Plutão vindo à tona aí para trabalhar questões kármicas, seja na cauda do dragão, seja na cabeça do dragão. Né? Tem o Mercúrio em Escorpião, grau 1. Olha só, então você já tem o Mercúrio regido pela energia de Plutão e está recebendo agora a quadratura com Plutão. É um momento de uma intensa transformação, um renascimento da forma de pensar, de comunicar. Né? Lua em Aquário também influencia, se você está recebendo Plutão em cima da Lua é um dos pontos mais sensíveis, que vai falar da parte emocional, vai falar da conexão com a família, conexão com a mãe, realmente, assim, e claro, né, Plutão, ele é um cara meio da pesada, às vezes receber influência de Plutão não é tão fácil. Assim, eu tenho uma história recente que é eu recebendo trânsitos, né, aspectos em cima do meu Plutão, a minha Lua progredida ali com o meu Plutão, o mapa da Revolução, Marte grudado com Plutão, e o Duque partiu justamente no meio desse toque todo de Plutão, uma dor tremenda, né? Até hoje eu fico ali lembrando dele, às vezes eu estou meditando e ouço ele resmungar, fico assim, às vezes sinto o cheiro dele, e assim, foi uma coisa muito forte, só que causou uma transformação energética, psicológica em mim também muito forte. Né, esse momento do Plutão, que trouxe uma perda. Às vezes o Plutão ele traz uma transformação profunda através de uma perda, mas que você pode renascer através dessa energia. Recebendo, né, Nodo Norte a 0 grau de Leão e Nodo Sul em Aquário. Inclusive, né, veja, o Nodo Norte, ele está, você tem o Nodo em Leão, você está passando próximo de um aspecto que vai envolver os nodos, né? Porque o Nodo Norte está aqui em Peixes e ano que vem ele vai para Aquário. Então você vai ter uma conexão com os nodos. A gente falou, lamento muito, exatamente. Foi um período muito desafiador. E era assim, ele era parceirão de vida, né? Ele estava 24 horas comigo, acho que não tinha um ser, né, na vida que estava mais junto comigo do que ele. Porque ele estava todo. Se ele estivesse aqui, ele estaria aqui embaixo, né? Eu fazendo a live, ele aqui acompanhando, né? Já teria andado com ele, já teria, enfim, feito um monte de coisa. Mas essa é a energia de Plutão. Ele mostra que também tudo passa por transformações. Hoje o meu relacionamento com ele é na parte mental e espiritual, não tem mais como ser física, infelizmente. Bom, o que a gente vai ter no dia 6? Dia 6 temos uma conjunção importante. Deixa eu colocar aqui, dia 6. Eu estou meio apertado aqui no negócio aqui. Dia 6/5, que já é essa semana. Ou seja, já falaremos sobre isso no resumão da semana, né? Dia 6, que vai ser uma terça-feira, a gente vai ter o Mercúrio fazendo uma conjunção com Quiron. Isso acontece ali no grau 24 de Áries. Mercúrio em conjunção com Quiron. Ou seja, Mercúrio representando a nossa mente, a nossa comunicação, a nossa racionalidade, se unindo ali com o ponto que fala de feridas, de dores, mas também a capacidade de cura. Num signo que é Áries, que fala sobre iniciativa. Então a terça-feira, e essa semana como um todo, né, eu diria que o Mercúrio ele também vai entrar em Touro, a gente vai ter uma mudança do Mercúrio, mas antes do Mercúrio entrar em Touro, é como se ele desse as mãos ali para Quiron, eles pudessem ter uma boa conversa, e significa que aqui na Terra, nós aqui embaixo, né, podemos ter boas conversas que tragam cura. Então se você está precisando aí, seja alguma coisa que você vai trabalhar numa terapia, alguma coisa que você vai trabalhar numa conversa profissional, né, nesse sentido, ou conversas com pessoas que você se relaciona, que você precisa resolver uma situação, que tem uma ferida ali, a gente pode utilizar essa energia para a cura. Claro que o Mercúrio fazendo conjunção com Quiron no lado negativo também pode, através da palavra, a gente tocar a ferida de alguém. Né? E aí a gente pode ter essa coisa vindo à tona. Mas às vezes, inclusive, olha como é, né? Às vezes, mesmo essa coisa que pode ser ruim, poxa, você tocou a ferida de alguém, alguém tocou essa ferida, dá a abertura para que isso seja conversado, Mercúrio em conjunção com Quiron, e seja trazido à tona para ser resolvido.
acontece praticamente no momento em que Plutão está lento, né? Porque se o Plutão ele já é lento, quando ele está estacionário, ele é mais lento ainda. Imagina sei lá, um navio, um cruzeiro, né, enorme ali, quando ele vai fazer qualquer manobra, né, que é tudo muito demorado, é lento. É uma coisa muito grande ali. Não que Plutão seja um planeta grande, muito pelo contrário, ele é um planetoide ali, mas a parte espiritual, a parte energética de Plutão é muito grande por conta dessa lentidão dele, né? Então, esse Mercúrio em conjunção com Quirón, se você tem planetas também, né, sempre é interessante. Por que eu gosto de trazer esses graus específicos? Porque aí você olha se você tem planetas no seu mapa que vão receber essa influência. Eu, por exemplo, tenho o Sol próximo desse grau 24 de Aquário. Então eu sei que, como eu conheço os aspectos, teremos aula de aspecto lá no curso, esse Áries, né, esse grau de Áries vai falar muito bem com o meu Sol. Ou seja, pode ser bem interessante para eu trabalhar a minha essência, meu brilho, enfim, tudo que a gente falou hoje no astral do dia. Se você tiver algum planeta no grau 24 de Áries, de Libra, né, de Câncer, de Capricórnio, tem uma influência forte ali também. Novamente, se você conhece o seu mapa, tiver alguma coisa em Sagitário e Leão, também tem por trígono. Então aproveita essa energia. E também, eu sempre falo, né? Se você não tem planetas que estão recebendo essa energia, isso vale para Plutão também, tem uma área da vida em que esses pontos estão sendo tocados, está transitando ali. Pode ser o seu eu, né, o ascendente, que envolve o corpo, pode ser a área do dinheiro, que é a casa 2, pode ser a área da comunicação, que é a casa 3, pode ser a área do relacionamento, que é a casa 7. Se estiver acontecendo ali, essa energia planetária se expressa nessa área da vida para você. E nesse dia, né, nesse dia que o Mercúrio faz conjunção com Quirón, a Lua estará em Virgem, em harmonia com o Sol. Ou seja, a gente pode ter aí conversas detalhadas. Aliás, eu quero dar uma dica aqui de filme, né? Eu vi um filme ontem que eu achei bem interessante. É um filme, realmente, talvez não é todo mundo que vai gostar dele, né? Pode ser um filme, para algumas pessoas, meio chato, maçante, mas se você assistiu, comenta aqui. Ontem a gente assistiu Dias Perfeitos, né? E eu tinha recebido uma recomendação de assistir, também fiquei sabendo que a professora Lúcia Helena Galvão comentou o filme. Eu falei, bom, se a professora Lúcia Helena Galvão comentou o filme tem coisa ali para a gente extrair. E aí eu fui assistir esse filme, achei bem legal, né? É um filme assim bem interessante, ele é muito analítico, você vai tirando reflexões ali enquanto vai assistindo. E eu falei assim, esse personagem ele tem muito do signo de Virgem, né? Na forma simples que ele vive a vida, na forma detalhada, enfim, tudo que é detalhado. Olha lá, esse filme é pura poesia. Pois é, eu achei bem interessante, achei legal, fica a dica aí, né? Quem tem ali uma coisa mais que gosta de filmes que fazem você pensar, fazem você refletir, pode assistir o filme e depois assistir a palestra da professora Lucilena Galvão, né, que ela traz ali a análise dela filosófica do filme, que é muito legal. Vale a pena, pode assistir até hoje, né? Se você tiver o MUBI ali, né, que é nesse streaming que o filme está, você pode assistir e eu acho que vai valer muito a pena. Bom, no dia 10 temos uma mudança importante. No dia 10, o Mercúrio sai de Áries e vai para Touro. Dia 10. Ou seja, a nossa mente tende a ficar mais estável, tende a ficar um pouco mais até calma, né? A gente começa a sair um pouquinho dessa energia mais fogosa de Áries, né? Mais agitada de Áries, começa a trabalhar mais o touro. Já tivemos o Sol em touro, a Lua nova em touro, agora o Mercúrio entra em touro e traz aí um pouco mais dessa estabilidade mental, né? O touro convida a gente a ter mais os pés no chão, né? A fazer as coisas de forma a lidar bem com a matéria, né? O signo de touro, o signo de terra, diria o mais material que tem. Nisso a gente começa a ter, inclusive no céu, né, uma transição maior para o elemento terra, ajudando a gente a aterrar. Mercúrio em touro faz então com que nossa mente seja mais prática, voltada a questões do dia a dia, pode trazer boas ideias de negócio, né? Touro é um signo bom para dinheiro no geral, e traz aquela calma, aquela tranquilidade. Então é aquele momento para você ter. E isso é uma coisa que o filme mostra. Né? Não quero dar spoiler, né, porque tem gente que odeia spoiler, enfim, eu não ligo muito para spoiler, mas tem gente que não gosta. Mas uma coisa que a gente repara no filme é a conexão que o personagem tem com a natureza. Né, com a natureza. E assim, a todo momento ele está ali olhando para a árvore, ele cuida de plantas, tudo isso é uma energia taurina. Né? E é como se a natureza, o filme chama Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. A história do filme é um senhor japonês ali em Tóquio, que ele limpa banheiro, é uma coisa, é muito legal, assim, é um filme que surpreende, assim, né? É um filme que parece monótono, mas você vê ele vivendo a vida dele, né? É tipo uma coisa básica de uma vida comum ali, ele vivendo, mas ele aproveitando essa vida, né? Ele tendo ali, como eu posso dizer, essa coisa do tipo, coisas ruins acontecendo às vezes, e ele olha para o céu e fica de boa.
tirando uma grande ferida que a gente vê que existe depois, né? Que não fica ali muito explicada no filme, mas aí a gente elabora ela na nossa própria concepção. Mas o Mercúrio em Touro propicia a gente até essa conexão com a natureza, que nos aterra, né? Então imagina, você está num dia muito atribulado, num dia muito corrido, você está passando por alguma, sei lá, tensão muito grande, emocional, você pode fazer o quê? Se conectar com uma planta. E ele tinha uma visão tão detalhada, eu acho muito legal, que ele pega uma plantinha ali que está nascendo num lugar que ele via que ela não ia vingar, não ia prosperar, ele transplanta aquela plantinha. Todo dia ele vai regar aquelas plantinhas dele, é muito legal, né? A Vida Ordinária, sou apaixonado nesse filme. Pois é, então fica a dica aí, né? Quem não assistiu ainda, já tivemos pessoas aqui falando também que é legal. E quem não quiser, de repente, falar, pô, não quero assistir o filme inteiro, vale a pena ver a palestra da professora Lucilena Galvão, que ela traz reflexões. Mas eu recomendo muito, veja o filme e depois veja a palestra, né? Porque aí você tira suas conclusões do filme e depois você recebe algumas reflexões filosóficas que vão fazer até você gostar mais do filme. Vale mais a pena. E eu vou ver se eu faço uma live para a gente falar do Mercúrio em Touro, né? Para ver os aspectos que ele vai fazer. Sabemos que a gente vai ter esse Mercúrio fazendo uma conjunção com Urano, que é um aspecto muito legal, né? A nossa mente recebendo esse download, esse insight de Urano, que é um planeta da mente cósmica, né? Se Mercúrio é a nossa mente aqui do plano terreno, Urano é a mente cósmica, é uma mente mais elevada. Então essa conjunção é sempre muito legal. Ela vai acontecer em breve, porque Mercúrio já vai entrar em Touro e Urano está em Touro. E eu fico só imaginando, né, nos próximos 7 anos, quando Urano entrar em Gêmeos e o Mercúrio em Gêmeos fizer conjunção com Urano. Vai ser uma loucura. A nossa mente assim vai explodir. E a gente já está vendo isso acontecer, né? A coisa toda da inteligência artificial. Eu não sei se vocês usam já, né, mas eu uso muito a IA, né? Estou trocando uma ideia, eu tenho, assim, a gente não pode ficar de fora, né? Goste ou não, a gente tem que se harmonizar, saber utilizar essa ferramenta, porque ela pode ser como se fosse um cérebro adicional que a gente tem, né? Uma extensão do nosso cérebro. Não acho que por enquanto ela vai acabar com a humanidade, né? Vai substituir todo mundo e acabar com a humanidade. Mas quem se harmonizar com a IA está numa vantagem muito grande, porque é como se fosse uma extensão do nosso cérebro. Eu fico imaginando Mercúrio em Gêmeos, que já vai ser ali o seu domicílio, vai ficar forte. Fazendo conjunção com Urano também em Gêmeos, os próximos 7 anos vai ter um salto muito grande, né, nessa coisa da comunicação, da mente, da tecnologia. Muito legal. Bom, no dia 12, a gente tem a lua cheia de Escorpião. Dia 12, lua cheia de Escorpião. Deixa eu colocar aqui. 12/5. Uma lua cheia que, assim, lua cheia em si já tende a ser intensa, né? A energia da lua cheia já é uma intensidade. A lua representa as emoções. Quando ela está cheia, totalmente iluminada, é como se as coisas que estavam no escuro, a noite representa o escuro, o inconsciente, mas é o que acontece, a lua recebe diretamente ali a luz do sol, como se fosse colocado um holofote, e ela clareia a noite. Então, coisas que estão no inconsciente podem vir à tona. A lua cheia meio que agita a gente. E os animais, tudo, as plantas, todo mundo sente, né? Então a lua cheia já é intensa. E ela estará aonde? No signo de Escorpião, que é um lugar onde a lua não fica ali muito feliz. Ó, é a lua da Psi Primatioca, mas, né, é uma lua que tecnicamente é uma lua em queda. Mas por quê? Porque é uma lua com emoções muito intensas, né? Muito intensas, a energia da lua em Escorpião. Então, se teremos uma lua cheia em Escorpião, emoções multiplicadamente intensas. Vai acontecer numa segunda-feira, né? E o que acontece? Vai ter participação de Urano. Urano vai participar dessa lua cheia, porque a gente vai ter, né? A lua faz oposição com o Sol, algumas horinhas depois, talvez minutos depois, ela faz oposição a Urano, que vai estar ali já juntinho. Então pode ser uma lua cheia, assim, tem toda a questão da intensidade, tem toda a questão do arquétipo de Escorpião, que traz ali o convite a transformações, a desapego, mas pode ser uma lua cheia surpreendente, né? Pode ser uma lua cheia surpreendente. Inclusive ela acontece, deixa eu ver, o Sol estará no grau 22, o Urano está no grau 27, né? Acontece ali uns 4, 5 dias antes do Sol fazer a conjunção exata com Urano. Então eu diria que essa lua cheia ela traz uma temática de libertação, ela traz uma temática de cura, porque Escorpião é um signo muito alquímico, capaz ali de trazer curas, transformações, talvez radicais, na nossa vida. O que eu recomendo todo mundo ver aonde, né, essa lua cheia vai tocar no seu mapa,
seja por planetas que podem ser tocados ali diretamente, né? Ou seja, as duas casas astrológicas que estão sendo ativadas nessa lua cheia. Então, uma lua cheia muito forte. E é a lua cheia do Buda, né? A lua cheia de Vesak. Então, ela traz uma carga espiritual muito grande também, né? Essa questão do insight espiritual, da gente poder trazer essa libertação, talvez, da matéria, né? O escorpião, ele traz muito isso, né? Escorpião é oposto a touro. E por que escorpião ele é meio que desconfortável para a gente aqui? Porque escorpião ele vem falar que não existe só a matéria. E às vezes ele faz a gente desapegar da matéria. Enquanto o touro fala de vida, escorpião fala de morte. Né? São dois signos polares, é um eixo que acontece ali, touro e escorpião, mas, né, a morte é a nossa grande professora. A morte ensina a gente a viver. Inclusive, nessa palestra, né, que a professora Lucilena Galvão faz do filme Dias Perfeitos, ela cita os estoicos, é claro, né? Ela sempre fala ali do estoicismo e tudo, e que os estoicos traziam isso, né? Se você imaginar o último dia da sua vida, como que você gostaria de viver essa vida? Se você imaginar, por exemplo, como você gostaria de ser lembrado, e saber, só o saber, né? Essa sexta-feira que foi bem intensa aqui para mim, eu comecei ela já quase sendo atropelado na estrada, quase poderia morrer, né? Na velocidade que estava o carro, na velocidade que eu estava correndo. Eu poderia sair voando ali e sei lá o que aconteceria. Aí eu fiquei pensando, né? Imagina, um belo dia, um dia normal, um dia qualquer, no caso aqui era entre feriados, eu poderia ter saído correr e não voltado. Né? Tipo, simplesmente ido para o astral. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, de qualquer forma, a gente não sabe. Inclusive, no mapa astral dizem que dá para ver a morte, mas eu não olho para isso, não tem lá a parte da morte, né? Se a gente olhar nas partes arábicas, mas eu não acho legal isso, né? Mas teoricamente é isso. Todo mundo sabe que a gente vai embora algum dia, mas não sabe exatamente quando, como que vai acontecer. E o escorpião ele mostra isso. Ele fala: viva a sua vida na melhor qualidade que você conseguir, porque ela acaba. E curta as pessoas que estão ali ao seu redor, enfim, as pessoas que você ama, porque também ou você vai embora ou a pessoa vai embora. Então, o escorpião, trazendo essa energia da morte, é muito ensinamento, é muita sabedoria. Então, essa lua ela vai vir com uma carga muito forte de consciência para quem, né, quiser entender esse plano, né, do mundo físico, do mundo espiritual. Também, para mim, né, ter a consciência de que não acaba, né? A morte ela não leva embora totalmente. Na minha visão, tem o plano espiritual, tem ali outras camadas, né, de dimensão em que a gente tem, né, essa jornada contínua. Mas que para o plano mais material não temos. Mas, por exemplo, o Duque não está mais aqui comigo, não tem como eu fazer carinho nele fisicamente, não tem como, mas eu consigo me relacionar com ele na parte espiritual. Então prepare-se para essa lua cheia. Será uma segunda-feira. Que segunda-feira, hein? 12 de maio, lua cheia em Escorpião chegando. Hoje é a lua crescente, né? A lua em Escorpião na casa 5 deve me assustar? Não diria. E a lua é em Escorpião, é intensa, mas na casa 5, a casa 5 é muito boa, né? É uma casa muito legal, é uma casa que fala de prazer, fala de filhos, né? Então, assim, dependendo do seu mapa e seu contexto, podem vir questões ali envolvendo filhos, podem vir questões envolvendo romances, podem vir questões envolvendo a sua própria criatividade, que tem que ser colocada no mundo, né? Esse eixo 5 e 11 fala muito sobre isso, então é uma coisa para você observar. No dia 17, a gente vai ter então esse portal. Né? Quem gosta de portal pode aproveitar esse dia. Deixa eu pegar aqui, dia 17. Dia 17, e claro que os arredores também, né? Mas, se eu pegar aqui, ó, dia 17 de maio, vai ser um sábado, o Sol vai se encaminhando para encontrar com Urano no grau 27 de Touro. Então, 17 de maio, sábado, a Lua estará em Capricórnio, ou seja, a Lua ela vai fazer um trígono com esses dois. E, assim, de uma forma geral, eu diria que pode ser um portal muito legal para a questão de dinheiro, para a questão de negócios, para a questão de carreira, para a questão, tudo envolvendo a matéria. A gente vai ter uma energia de terra muito forte, né? Então a própria Lua estará em Capricórnio. Olha só, a Diana tem o Sol a 27 graus de Touro. Então isso aqui vai acontecer na sua revolução solar. Você vai carregar, olha que aspecto interessante, hein? Você vai carregar a conjunção com Urano para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Então a gente vai ter esse portal se abrindo, né? O Sol representa a nossa essência, a nossa luz, nosso brilho,
E Urano representa, como eu já comentei, né, aquela mente cósmica, aquela mente superior, representa libertação, representa grandes insights, grandes ideias, também muita agitação, né? Então pode trazer ali muita agitação aí na nossa vida. E aí o que acontece? A gente vai ter essa união, né? Seu aniversário é dia 19, mas ó, uma coisa que tem que ser lembrada, né? O aniversário, ele pode ocorrer no dia do nascimento, ou seja, no dia 19, no seu caso pode ocorrer no dia 18, ou pode ocorrer no dia 20 também. Né? O aniversário mesmo, a revolução solar, ela pode oscilar entre 3 dias ali ao longo do nosso dia de nascimento. Então eu recomendo aí você fazer a revolução solar para você ver exatamente o dia. Se o seu grau é 27 de seu sol é 27 de touro, pode ser que ele seja 27 em alguns minutos e provavelmente você vai pegar. E já saiba, né? Urano está passando em cima do seu sol. Né? Então você vai receber o impacto de Urano, né? Tanto pelo mapa da revolução solar quanto pelo trânsito, porque Urano está ali em cima do seu sol. E se você souber olhar a Lua progredida, vai saber se a Lua progredida não está também fazendo algum aspecto uraniano, hein? Então aproveita esse momento. Urano novamente, né? Libertação, grandes ideias, mudanças, né? Novidades. E aí acontece no grau 27 de touro. Se você tiver planetas ou algum ponto sensível nesse grau 27 de touro, recebe esse impacto. No meu caso, eu tenho Quiron. Então eu vou receber em cima do meu Quiron. Não tem planeta nesse grau 27 de touro? Veja a casa astrológica que acontece. Né? Aonde esses dois estão se unindo. Essas libertações, essa ideia, essa mudança pode vir para essa área da vida. E como eu falei, a Lua estará em Capricórnio, vai fazer um trígono, pode dar grandes aberturas para a questão de carreira, negócios, trabalho, e a Lua, ao longo desse mesmo dia, se encaminha para entrar em Aquário e fazer conjunção com Plutão. Ou seja, é libertação com transformação. Né? É libertação com transformação muito profunda, que é a energia do Plutão. E vale lembrar, né, que como a gente está falando de um aspecto com o Sol e um planeta muito lento, isso só volta a acontecer ano que vem. E ano que vem, provavelmente, eu não sei, né, eu teria que olhar se vai acontecer ainda em Touro ou já em Gêmeos, né, porque o Urano vai mudar para Gêmeos também. Né. Esse ano ele vai para... Mas provavelmente vai ser em Touro ainda por conta da retrogradação. Dia 20, falando do signo de Gêmeos, dia 20, olha lá, dali já acontece na casa 7, pode trazer aí essas mudanças todas na parte do relacionamento, parcerias, né? Talvez aí sociedades, até porque estamos falando de uma energia que envolve uma lua em Capricórnio, pode ser interessante observar isso. Dia 20 do 5, o Sol então sai de Touro e entra no signo de Gêmeos. A gente começa a ter uma migração ali para a energia do elemento ar, para ativar bastante a nossa mente. Então o signo de Gêmeos, ele fala da mente, da comunicação. Quem for do signo de Gêmeos, quem tiver Sol em Gêmeos, começa a fazer a sua revolução solar, recebe de presente aí do universo um mapa para o ano, né? Também recebe essa renovação de energia que acontece no aniversário. Claro que a gente vai fazer uma live aqui para ver a temporada geminiana, né? Os principais aspectos que vão acontecer, mas o que é mais interessante que eu já olho aqui de cara é que assim que o Sol entra em Gêmeos, o que ele faz? Um trígono com Plutão, que está no início de Aquário. Então essa temporada começa com uma intensidade, uma transformação. Como é um trígono, tende a ser uma coisa fluente. Né? E também temos o Netuno ali na jogada, o Saturno, essa energia da entrada do Sol em Gêmeos começa aí bem legal. Um aspecto com todos os transpessoais. Falaremos sobre isso numa live específica. E a área que você tem Gêmeos no mapa, obviamente, terá aí a visita do Sol, que vai trazer clareza, vai trazer aí, né, ativação dessa área. Bom dia, Bárbara, se faz tempo. Olha, estamos quase na metade, né? Tem ainda um chãozinho ali para a gente conversar. Bom, o Sol entra em Gêmeos. Quando o Sol entra em Gêmeos, dentro da técnica dos dispositores, quem que fica em evidência também? Mercúrio, né? Porque Mercúrio é o regente de Gêmeos. E Mercúrio faz aquela conjunção com Urano no dia 24 de maio. Deixa eu colocar aqui, 24 do 5. Exatamente daqui a 20 dias, né? Se a gente for olhar, hoje estamos no dia 4. Dia 24, o Mercúrio faz a conjunção com Urano naquele grau 27. Né? Então, e ele vai estar em evidência porque o Sol estará em Gêmeos, dando mais força para o Mercúrio. E aqui, novamente, né, muitas ideias de negócio, muita transformação em como a gente lida com os valores taurinos, que tem a ver com dinheiro, com sobrevivência, com relação com o próprio corpo. E nesse dia que vai ser um sábado,
sábado 24 de maio, a Lua estará passando ali pelo signo de Áries e vai entrar em Touro também. Então a Lua faz conjunção com Quiron, faz sextil ali com Júpiter, que é bem legal, né? E aí entra no signo de Touro. Esse fim de semana, do dia 24 de maio e 25 de maio, pode ser um fim de semana muito bom para qualquer um que queira trabalhar questões de espiritualidade, de prosperidade, questões materiais, questões de dinheiro. Pega ali sua esmeralda, pega ali seu quartzo verde, pega ali sua turquesa, enfim, pega ali os cristais que representam abundância, jade, citrino, enfim, e trabalhe a questão da prosperidade, porque está muito legal. Muitas ideias podem vir nessa conjunção de Mercúrio com Urano. No dia 25, temos uma mudança muito importante. Dia 25, a gente vai ter, deixa eu pegar aqui, vai ser domingo, ó, 25 de maio. 25 de maio, a Lua estará ali, né, no meio de Touro, e o planeta Saturno deixa Peixes e vai para o signo de Áries. Mudança muito importante. Pessoal, aonde está passando o Saturno, ele tende a deixar a vida um pouco mais desafiadora. Não vamos falar a palavra difícil para não criar palavras que limitam, né? Mas sim, Saturno nos traz desafios. E aí, eu vejo pela minha vida, porque eu tenho o Sol em Aquário e o Ascendente em Peixes, que é onde Saturno esteve, né? Nos últimos 5 anos, ele esteve em Aquário e Peixes, e pelos atendimentos que eu faço, quando eu vejo pessoas também que relatam, né? Uns últimos anos meio desafiadores ali, aí eu vou ver a pessoa tem lá, né? Planetas em Aquário e Peixes. Então, sim, Saturno é aquele professor severo, ele traz cobranças, ele traz desafios, ele traz resistência a algumas coisas, ele faz com que algumas coisas demorem para acontecer, né? Mas ele também faz com que tudo tenha solidez, tenha estrutura, né? Ele convida a gente ao amadurecimento. Então, assim, ele é um cara que, apesar de ser muito bom, né, em termos evolutivos, ele é um pouco chato de ter em cima do seu Sol, em cima da sua Lua, em cima do seu ascendente, enfim. Então, se você é do signo de Peixes, pelo menos por um tempinho, você vai se livrar do Saturno em cima do seu signo. Eu estou me livrando dele em cima do meu ascendente, apesar dele continuar na minha casa 1. Então, essa é a grande novidade de maio, onde Saturno entra no signo de Áries. Quem for do signo de Áries, ou tiver planetas ali em Áries, já organiza a casa aí, já se prepara, porque você vai receber uma visita ilustre, porém exigente e severa, né? Saturno, por onde ele passa, ele exige disciplina, ele exige amadurecimento, estrutura, crescimento, seriedade, comprometimento, são as palavras de Saturno. Então Saturno entra em Áries para ficar só um pouquinho de tempo, né? Assim junto com Netuno. Depois eles voltam os dois para Peixes por conta da retrogradação. E ano que vem, 2026, ele sai definitivamente de Peixes. Então, assim, boa notícia para quem é de Peixes ou tem energia de Peixes, pelo menos por uns meses, tchau Saturno. Para quem é de Áries, se prepara para receber ali o cara mais cobrador aí do zodíaco, que é o Saturno, mas sabemos que ele ainda volta um pouquinho para Peixes, então vai organizando a sua casa aí, ô pessoa de Peixes, ascendente em Peixes como eu, porque o Saturno ainda volta para dar os retoques finais. E essa entrada do Saturno em Áries é muito importante também, porque junto com Netuno, ele inaugura um novo ciclo do zodíaco, né? Já que Peixes é o último signo e Áries é o primeiro, quando Saturno entra em Áries, ele diz: acabei de terminar uma jornada de 29 anos pelo zodíaco, estou recomeçando ela. Só que estou recomeçando junto com outro cara, que é o Netuno, porque eles estão em conjunção. Saturno e Netuno estão em conjunção. Não é a conjunção exatíssima ainda, né? Partiu que vai acontecer em 2026, mas eles estão ali. Olha, Peixes, ascendente Peixes, Saturno em Peixes. Você está passando pelo retorno do Saturno, né? Deve ter acabado aí o retorno do Saturno, dependendo do grau do seu Saturno. Realmente é um momento muito forte na vida. Muito forte. O retorno do Saturno, ele é um momento que às vezes muda a vida como um todo. A minha vida mudou completamente no meu retorno do Saturno, né? Então essa mudança é importante. Se você tem planetas em Áries, já vai receber o impacto de Saturno, principalmente os que estão no início, sabendo que Netuno também está lá, e a área da vida que você tem Áries começa a receber a energia de Saturno, né? Olha lá, tá furacão por aqui, pois é. Mas é um furacão bom, né? Depois você organiza tudo e fica tudo muito mais forte, mais resistente, que é o convite de Saturno, né? Eu sempre falo, a Vênus em Áries também, olha só, vai receber aí a visita do Saturno em cima da Vênus. Então eu falo, o Saturno,
é como se ele fosse aquele peso da academia, aquele peso que é horrível, né? Você fala, nossa, eu vou ter que levantar esse peso, mas ele quer o seu crescimento. Né? Sem esse peso não tem o crescimento, com o peso tem o crescimento. Estou renascendo, arroa, muito bem, aproveita essa energia aí. Inclusive, dependendo do grau da sua Vênus em Áries, ela está recebendo o sexto de Plutão, né? Porque Plutão está no início de Aquário, então ele pode estar fazendo aspecto também com essa Vênus em Áries. No dia 25, nesse mesmo dia 25, o Mercúrio entra em Gêmeos. E aí, novamente, né? Ele vai ter grudado com Urano aqui e vai entrar no signo de Gêmeos ali nesse domingo. Então, olha que domingão, hein, pessoal? Domingão de mudança importante. 2 planetas mudando de signo nesse domingo. Mercúrio entrando em Gêmeos, ele se fortalece, a nossa mente fica mais rápida, né? Uma mente mais curiosa. O Mercúrio está em casa quando ele entrar em Áries. Veja que a passagem por Touro vai ser rapidinha, né? Vai ser uma passagem bem curta aí, porque Mercúrio é realmente um planeta rápido. Quando ele não retrograda, ele passa rapidamente pelos signos. No dia 27, falando em Gêmeos, a gente vai ter uma linda lua nova. Né? Deixa eu pegar aqui, dia 27 de maio. 27 de maio a gente vai ter a lua também em Gêmeos, é uma lua nova, junto com Mercúrio. E em trígono com Plutão. Pessoal, é uma lua nova muito, muito interessante. Elemento ar vai estar lá em cima. Né? Então, uma lua nova do dia 27 vai ser uma terça-feira, para a gente trabalhar muito nossas faculdades mentais, pensamento, inteligência, comunicação, estudos, curiosidade, tudo isso muito bom para essa lua nova de Gêmeos. Ela está recebendo só o aspecto fluente que a gente fala, né? Então, o Mercúrio, que é o dono da alunação, já que ele rege o signo de Gêmeos, ele estará envolvido, ele vai estar junto, né? Vai estar em conjunção com o Sol e com a Lua. E além disso, o Sol e a Lua vão estar ainda também numa conjunção mais fraca, mais presente com Urano, e vão estar fazendo um aspecto de poder com Plutão e com Netuno, e até o próprio Saturno vai estar ali meio que envolvido. Então uma lua nova muito benéfica, prepara, você que gosta de preparativos, né? Dia 27, terça-feira, 27 de maio, é uma janela astrológica muito legal, inclusive porque essa é uma lua nova que vai acontecer, e seria a última, né? Com o Júpiter ainda ali no signo de Gêmeos. Né? Então, principalmente para a área que você tem Gêmeos no mapa, se você tem planetas em Gêmeos, é uma bênção essa lua nova, aproveita ela ao máximo, porque Júpiter ainda está, né, presente em Gêmeos, e Júpiter vai mudar para Câncer já. Ele já vai mudar de casa muito em breve, ainda esse ano. E depois, o último movimento que a gente vai ter no mês de maio. E essa lua nova ela acontece no grau 6 de Gêmeos. Né? Então, por exemplo, eu conhecendo o meu mapa, o que eu vejo? Acontece no grau 6 de Gêmeos, pega a minha casa 3, né, e faz um trígono com o meu próprio Mercúrio, que está no grau 8 de Aquário. Então veja como é interessante você conhecer o seu mapa no detalhe, porque tudo que eu vou falando aqui, eu falo signo, grau, você já, remete ao seu mapa e fala, isso aqui vai me ativar dessa forma. Para você aprender, vem fazer o curso, você vai ter domínio, né, dessa linguagem astrológica, e nossa conversa aqui fica mais profunda, né, para você olhar no seu mapa. Dia 30, então, 30 de maio, vamos colocar aqui 30 de maio, 30/5. A gente vai ter o Sol fazendo conjunção com Mercúrio, no grau 9 de Gêmeos. Né? Aquilo que a gente chama ali de casime, o Mercúrio no coração do Sol, e recebendo ali também uma influência de Plutão. E novamente, né, como eu falei, essa é uma conjunção poderosa, né? O Sol ativa Mercúrio, ativa a nossa mente superior, a nossa mente analógica, a nossa mente analítica, né, a nossa mente crítica, a nossa mente que fala sobre o pensamento racional. E o que acontece, se eu olhar no meu mapa, essa conjunção faz um trígono com o meu Mercúrio. Então eu vejo que, para mim, esse finalzinho de maio, principalmente, traz uma ativação mental de comunicação muito grande. Aí você tem que olhar no seu mapa como tudo isso vai ativar aí para você. Então, último movimento astrológico do mês de maio, Sol conjunção com Mercúrio no grau 9. Né? E aí depois a gente volta aqui para a gente olhar o próximo mês. Mas por enquanto, né, e quem sabe eu consiga ver um pouquinho antes, né? Porque deu toda essa correria aí no fim de semana, não deu para entrar no primeiro dia de maio. Mas vamos ver se no próximo mês eu consigo entrar ou no primeiro dia ou um pouquinho antes até. Pessoal, é isso. Falamos então do mês de maio astrológico. Eu vou ver se bobear, ainda hoje eu volto para a gente falar do resumão da semana, né, como que vai ser a semana aí da audiência. Se eu não conseguir voltar ainda hoje para a live, a gente faz amanhã
a nossa live do resumão da semana. Mas é isso, vou ficando por aqui. Muita gratidão, um ótimo mês de maio para todo mundo e até mais na live do resumão da semana. Tchau, tchau.